O livro de Urântia, documento 34, 6. O espírito do homem. Com o avanço da evolução de um planeta habitado e a posterior espiritualização dos seus habitantes, outras influências espirituais podem ser recebidas por tais personalidades amadurecidas. À medida que os mortais progridem no controle da mente e na percepção do espírito, essas ministrações espirituais múltiplas têm uma atuação cada vez mais coordenada e tornam-se crescentemente harmonizadas com a superministração da Trindade do Paraíso. Embora a divindade possa ser plural em manifestação, na experiência humana a deidade é singular e sempre é uma. E também o ministério espiritual não é plural na experiência humana. Independentemente da pluralidade da sua origem, todas as influências espirituais são unas na sua atuação. De fato, elas são uma, constituindo a ministração do Espírito de Deus, o cétuplo, as criaturas do grande universo nelas e para elas. E, à medida que as criaturas crescem na apreciação e na receptividade dessa ministração unificadora do Espírito, ela torna-se, na experiência delas, a ministração de Deus, o Supremo. Das alturas da glória eterna, o Espírito Divino doce O Espírito Divino desce em uma longa série de passos para encontrar-vos como estáis e onde quer que estejais. E então, no compartilhamento da fé, abraça amorosamente a alma de origem mortal para que ela embarque no caminho da reascensão certa e segura, retornando aqueles passos de condescendência e nunca parando até que a alma evolucionária esteja salvo e elevada até as alturas mesmas da bênção da qual o Espírito Divino originalmente sairá nessa missão de ministração e misericórdia. As forças espirituais infalivelmente procuram e alcançam os seus próprios níveis originais. Havendo saído do eterno, é certo que elas retornem para lá, levando consigo todos aqueles filhos do tempo e do espaço que esposaram a orientação e ensinamentos do ajustador residente, aqueles que são verdadeiramente nascidos do Espírito, os filhos de Deus pela fé. O Espírito Divino é uma fonte contínua de ministério e de encorajamento para os filhos dos homens. O vosso poder e o vosso êxito estão de acordo com a misericórdia dele, mediante a renovação do Espírito. A vida espiritual, tanto quanto a energia física, consome-se. O esforço espiritual resulta em relativo esgotamento espiritual. Toda a experiência ascendente tanto é real quanto é espiritual, e por isso está em verdade escrito: é o Espírito que vivifica, o Espírito dá a vida. A teoria morta, mesmo a das mais elevadas doutrinas religiosas, é impotente para transformar o caráter humano ou para controlar o comportamento dos mortais. O que o mundo de hoje necessita é da verdade que o vosso mestre de outrora declarou. Não apenas em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. A semente da verdade teórica torna-se morta. Os mais elevados conceitos morais tornam-se sem efeito, a menos que, e até que, o Espírito Divino sopre sobre as formas da verdade e vivifique as fórmulas da retidão. Aqueles que houverem recebido e reconhecido a presença de Deus residente neles são nascidos do Espírito. Vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus reside em vós. Não é suficiente que esse Espírito seja vertido sobre vós. Tal Espírito Divino deve dominar e controlar cada etapa da experiência humana. É a presença do Espírito Divino, a água da vida, que põe fim à sede devoradora do descontentamento mortal e aquela indescritível fome da mente humana não espiritualizada. Os seres motivados pelo Espírito nunca têm sede, pois essa água espiritual será neles um manancial de satisfação, brotando permanentemente para a vida eterna. As almas regadas pela água divina são todas como que independentes do âmbito material, quanto às alegrias do viver e às satisfações da existência terrena. Elas estão espiritualmente iluminadas e refrescadas, moralmente fortalecidas e dotadas. Em cada mortal existe uma natureza dual, a herança das tendências animais e o elevado impulso do dom do espírito. Durante o curto período em que viverdes em Urântia,
esses dois impulsos diversos e opostos raramente poderão ser conciliados por completo. Dificilmente poderão ser harmonizados e unificados. Contudo, durante o vosso tempo de vida, o espírito solidário e combinado está sempre ministrando no sentido de ajudar-vos a submeter mais e mais a carne ao guiamento deste espírito. Ainda que devais viver a vossa vida material até o fim, ainda que não possais escapar do corpo nem das necessidades dele, não obstante estareis em propósito e ideais cada vez mais fortalecidos em poder, para submeter a natureza animal ao domínio do espírito. Existe realmente dentro de vós uma conspiração de forças espirituais, uma confederação de poderes divinos, cujo propósito exclusivo é efetivar a vossa libertação final da escravidão material e das limitações finitas. O propósito de toda essa ministração é que possais estar fortalecidos em poder por meio do Espírito dele, que vive dentro no lado interno do homem. E tudo isso não representa senão passos preliminares para a realização final, na perfeição da fé e do serviço, a experiência na qual vós estareis preenchidos da plenitude de Deus, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito nunca constrange, apenas guia. Se fores um aprendiz de vontade forte, se quiseres atingir o nível do espiritual e alcançar as alturas divinas, se desejares sinceramente alcançar a meta eterna, então o Espírito Divino guiar-te-á suave e amorosamente na trajetória da filiação e do progresso espiritual. Todo passo que deres deve ser o da tua boa vontade, da cooperação inteligente e alegre. O predomínio do Espírito jamais é matizado pela coação, nem comprometido pela compulsão. E quando essa vida de guiamento do Espírito é livre e inteligentemente aceita, desenvolve-se gradativamente dentro da mente humana uma consciência positiva de contato divino e segurança na comunhão com o Espírito. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito dá o testemunho por meio do vosso Espírito, o ajustador, de que vós sois um filho de Deus. E o vosso próprio ajustador do pensamento já indicou o vosso parentesco com Deus. E as Escrituras confirmam que o Espírito testemunha com o vosso Espírito e não para o vosso Espírito. A consciência da predominância do Espírito em uma vida humana atualmente é alcançada por uma demonstração sempre maior das características do Espírito, nas reações vitais de um mortal guiado assim pelo Espírito. Pois os frutos do Espírito são de amor, alegria, paz, resignação, doçura, bondade, fé, mansidão e esperança. Tais mortais, guiados pelo Espírito e divinamente iluminados, embora ainda trilhando os caminhos baixos do sofrimento e cumprindo na fidelidade humana os deveres dos compromissos terrenos, já começaram a discernir as luzes da vida eterna, as quais centelham nas margens longínquas de um outro mundo. Já começaram a compreender a realidade daquela verdade inspiradora e confortante. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é a retidão, a paz, a alegria no Espírito Santo. E durante cada provação e na presença de cada dificuldade, as almas nascidas do Espírito são sustentadas pela esperança, que transcendem a todo medo, pois o amor de Deus está amplamente disseminado em todos os corações, na presença do Espírito Divino.